Boa noite a todos. Deus esteja abençoando mais um momento de aula, né? De meditação. Estamos aí avançando cada vez mais e quase na reta final do nosso curso aí. E louvado seja o nome de Deus, né? Porque estamos aqui toda segunda-feira, às 19h30, a fim de compartilhar desses estudos. E hoje, e a próxima lição, né? Serão duas lições voltadas para o assunto de dízimos e ofertas, né? Nós veremos basicamente aí o que se aplica, né, lá no Velho Testamento e veremos também o que se aplica ao Novo Testamento. Então nós teremos duas aulas aí voltadas para esse tema. E é um assunto, digamos, um tanto polêmico, né? É um assunto que gera dúvidas, perguntas. Então nós precisamos entender todo o contexto, entender o que foi, qual foi o objetivo, para qual povo, qual foi a finalidade. Então, quando nós entendemos esse contexto, né, aplicado ao dízimo, então nós vamos entender se aplica ou não, né, nos dias de hoje, na igreja, né, mais precisamente. Então, que Deus possa nos conduzir, possa nos guiar através da palavra de Deus, né, entendendo sempre qual é o objetivo dela para as nossas vidas. Caco, se quiser compartilhar aí já, tá no jeito aí? Ok, deixa eu colocar aqui já. Todo mundo vendo aí? Ok. Ok. Vamos tentar dar um andamento aí, né, mais direto na aula. A gente para uma pausinha aí para tentar fazer algumas perguntas. Se tiver algum comentário, alguma dúvida aí que não dá para esperar, levanta a mãozinha aí que a gente comenta, tá? A gente ouve as perguntas, mas vamos tentar dar uma alavancada na aula, porque tem algumas passagens, a gente vai precisar ler elas, e tirando assim as nossas dúvidas, né? Então, o dízimo a respeito, né, ou instruções, né, lá no Velho Testamento. Uma passagem que vem à mente de você, ó, eu falei que não, eu já vou começar a perguntar. Uma passagem que vem à mente aí quando falamos sobre dízimo, qual é? Uma passagem que é muito usada. Quem lembra aí? Antigamente eu dizia que era Malaquias 3. É uma passagem que é muito usada, né? Pois é, né? Malaquias, Malaquias capítulo 3. Então, né, tragam seus dízimos, né, no próximo slide aí, e recebam as bênçãos de Deus. Mas será que é esta a vontade de Deus hoje em dia? As pessoas religiosas hoje em dia ouvem muita coisa a respeito do dízimo. E os pregadores frequentemente citam nessa passagem, né? O irmão falou de Malaquias capítulo 3, mais precisamente o versículo 8 ao 10, para dar aí apoio, né, à prática dos dízimos. E nessa passagem o profeta de Deus vai dizer o seguinte: eu vou pedir para alguém ler. Pode passar o slide, está no slide 3, cara. Já vai estar na tela aí, mas eu vou pedir para alguém ler. Pedro, pode ler aí para a gente, já que você lembrou da passagem. Lê para a gente aí, capítulo 3 de Malaquias, versículo 8 até o 10. Pedro, tá me ouvindo aí? Perdão, eu tinha. Sim, sim, estou ouvindo. Deixa eu só chegar aqui em Malaquias. Opa! Tá na telinha também aí, tá?
Não é a telinha para mim, eu estou no celular, fica muito pequeno. Malaquias 3:8. Malaquias 3, 8 ao 10. Isso. Deixa eu botar nessa linguagem que eu gosto aqui. Pode ser não é essa a linguagem. Perto, eu vou botar na NVI, que aí fica melhor, que ela tem mais compreensão melhor. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vos abrir as comportas do céu e derramarei sobre vós tantas bênçãos que terão onde guardá-las. Amém. Obrigado, irmão. É uma passagem que causa um impacto, né? Quando ela é lida. E principalmente quando ela é transformada num contexto errado. Que nação é essa que Malaquias está falando? Será que é para a igreja? Será que é para a nação de Israel? Esse templo que está falando aqui é a igreja ou era o templo lá em Jerusalém? Então não pode aplicar essas situações trazendo para os dias de hoje, ok? Não confunda a nação de Israel com a igreja. Não confunda esse templo com a igreja, ok? E essas bênçãos, né, que fala aqui no versículo 10, no versículo 11 vai continua falando, né, impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, o que vem, imagina quem cuida, quem cultiva, né, quem cuida de campo, de plantações, o que essas pessoas esperam que venham do céu para ajudar, né, na produção desses produtos, desses alimentos, enfim, dessa plantação. O que espera que venha do céu? Como fala aqui lá no versículo, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. O que significa isso? Alguém responde? Nada mais é do que chuva, não é? Quem planta, quem cultiva, espera que venha chuva para que dê uma boa produção, né? Desses alimentos aí, dessa plantação. Então, Deus, através de Malaquias, está falando, tragam o dízimo, né, o depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos ou tanta chuva, é o que significa aqui, e que vocês não terão onde guardá-la. O que não terão onde guardá-la? Tanta plantação, tanto alimento, tanto grão, enfim, tudo que a terra cultiva. Eles serão tão abençoados que eles vão colher e não vai ter nem onde guardar. Essa é a bênção que Deus está dando, prometendo para a nação de Israel. Porque eles estavam roubando, eles estavam fazendo de forma errada a questão do dízimo aqui na nação de Israel. Então, no próximo slide, Deus exige o dízimo
hoje em dia, não há dúvida, né, que Deus exigiu os dízimos lá na Bíblia. Então, assim, o dízimo é bíblico? Sim, ele é bíblico. Mas para entender a sua vontade, né, entender a vontade de Deus para os dias de hoje, a gente precisa examinar as passagens que discutem a respeito do dízimo. Então, nós pesquisaremos brevemente o ensinamento bíblico sobre esse assunto. Lembra que a gente sempre fala, quando eu quero estudar sobre determinado assunto, eu preciso entender todo o contexto, tanto daquela passagem, quanto outras passagens que falam a respeito daquele assunto. Então, assim, eu vou chegar a uma conclusão. Existe só essa passagem de Malaquias que fala a respeito do dízimo? Ou será que tem outras? Tem outras. Tem mais passagens, né? Então, a gente vai tentar ler algumas passagens aí para entender esse significado. Próximo slide. Nós veremos aí, então, o dízimo antes da lei de Moisés. Veremos também o dízimo na lei de Moisés, ou seja, durante a lei de Moisés. E veremos também o dízimo no Novo Testamento, que aí vai pegar a próxima aula. Então, o dízimo antes da lei de Moisés. Próximo slide aí. Antes que Deus revelasse uma lei escrita a Moisés para governar os seus descendentes ali de Israel, nós encontramos duas ocasiões quando homens deram ou prometeram dízimos a Deus, mas de forma voluntária, ok? Nós não vemos um mandamento, uma ordem, uma imposição de Deus para que eles oferecessem, então, o dízimo. Temos o caso de Abraão, né, que depois do resgate de pessoas e de bens que tinham sido tomadas de Sodoma, né, numa guerra, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, que era ali um sacerdote do Deus Altíssimo. Isso naquela ocasião foi quando ele foi resgatar Ló, né, que era seu sobrinho. A passagem está lá em Gênesis, capítulo 14. Vamos abrir a passagem e ler. Caco, eu vou pedir para você ler, por gentileza, enquanto eu vou só aqui do lado pegar minha água que eu esqueci, pode ser? Pode ser. Eu vou ler o que está aqui na tela para vocês acompanharem, quem puder. Eu estou ouvindo, tá? Tá. Então, podem acompanhar aí, ó. Então, Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão, né? Não é Abraão, ainda era Abrão, lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas que pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: Eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manri, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Amém. Amém. Então, nós vemos aqui Abrão, né, como o Caco lembrou, antes de ter alterado o nome, né, para Abraão, ele vai oferecer o dízimo, né, a esse sacerdote do Deus Altíssimo. A gente já falou um pouco, né, de Melquisedeque, então não cabe a gente explicar agora, mas ele deu o dízimo. E agora, nós encontramos alguma ordem para que Abraão desse? Nós não temos escrito uma ordem, né?
revelada aqui para que não, Abraão deu porque Deus mandou. Não temos. Ele apenas voluntariamente entregou, então, o dízimo, né, para esse sacerdote. Nesse caso, também Deus não nos revela, né, o motivo e não falou se era ou não costume de Abraão dar o dízimo de tudo que recebia. Então, não temos uma afirmação se era uma prática, se era um costume, se era uma ordem. Não temos. Se houve alguma lei atrás disso, exigindo que Abraão desse o dízimo, as escrituras não relatam, elas não revelam. As pessoas que alegam algum tipo de lei geral do dízimo, de tal exemplo, elas estão fazendo o quê? Ultrapassando a palavra de Deus. Ultrapassando. Não condiz, né? Com, não condiz com as escrituras. Próximo slide. Nós vamos ver também o caso de Jacó. Quem lembra quem era Jacó? Alguém lembra aí de Jacó, quem era ele? É só uma pergunta básica, tá? Não tem nada a ver, é só para a gente refrescar a nossa memória aí. Jacó era pai de algumas pessoas aí, né? Quem lembra? Pode responder, gente. Quem tiver o microfone aí, habilita e responde. Tô vendo que tá tudo mudo aí. O povo não quer falar, não. E ninguém quer falar hoje, hein? Só vai ficar eu e você falando, hein? Jacó seria o próprio Israel, pai de José? O próprio Israel, exato. Não só pai de José, mas como de toda a tribo, né? Então, quando a gente fala das 12 tribos de Israel, estamos falando de Jacó. Jacó teve o nome mudado para Israel, né? Depois daquela luta com o anjo, né? Que é relatado na Bíblia. Então, Jacó e Israel é a mesma pessoa. É o pai, né, das 12 tribos. Então, Jacó, que era neto de Abraão, né? Falamos de Abraão, e Jacó era neto dele. E prometeu devolver a Deus 10% de sua prosperidade. Gênesis capítulo 28, do versículo 20 ao 22. Deixa eu ver se nós temos essa passagem aqui. Temos. Então, ó, esses dízimos, né, que a gente vai ler a passagem, da mesma forma como Abraão fez, parece ter sido voluntários. Não há registro de qualquer mandamento da parte de Deus a respeito do dízimo antes da lei de Moisés. Então, é importante entender que Abraão, que nós falamos, e Jacó, eles viveram antes da lei. Eles viveram ali na era patriarcal, né, que a gente já falou sobre isso também, antes da lei mosaica. A passagem, então, eu vou ler aqui rapidinho, ó. Gênesis capítulo 28, versículo 20 ao 22, está na telinha de vocês aí também, no slide, diz assim: Então Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Então ali Jacó ele faz um voto, né? Não vamos entrar nesse contexto aqui de Abraão, se o Senhor me fizer isso, se cuidar de mim, então o Senhor será o meu Deus. Espera aí. Jacó estava querendo fazer uma barganha com Deus aqui, então. E será que às vezes não acontece isso? Principalmente referente ao dízimo? Deus, eu dou o dízimo de tudo. Eu preciso disso, preciso daquilo. O Senhor, sabe? É uma forma de exigir de Deus o que você está dando o dízimo. Não tem a ver, ok? Isso não existe. Isso não é. Não podemos fazer esse tipo de barganha com Deus. Deus, ele é Deus de qualquer forma, independente do seu dízimo, da sua fé,
da sua adoração, ele continua sendo Deus. Nós é que precisamos reconhecer Deus como nosso suficiente Salvador, nosso Senhor, e oferecer um culto racional a ele. Então, Jacó ele fez um voto, né? Mas, novamente, não vemos uma ordem de Deus para que Jacó fizesse isso, desse o dízimo. Então, esses dois exemplos mostram que o princípio do dízimo antes da lei, antes que a lei fosse dada por intermédio de Moisés, era então de forma voluntária. Não era uma obrigação, não era um mandamento. Vemos aqui uma espontaneidade, não sei se é assim que fala, né? Mas era espontâneo, era voluntário, ok? Alguma dúvida ou alguma pergunta até esse ponto? Tudo tranquilo? Tranquilo. Ok. Então, nós vimos aqui, pelo menos... Uma perguntinha aqui. No caso aqui, ele não quis fazer uma barganha. Ele queria fazer uma barganha, não queria? O dos 10%, Então, o senhor me dá isso. No caso, né? parece que sim, né? Não é? Então, Não é nem a respeito do dízimo aqui, eu acho que essa barganha que ele queria fazer, né? é, A, a, o que eu entendo aqui ele fala, né? Se Deus estiver comigo, cuidar de mim, né? Nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Então, assim, eu só vou adorar a Deus, eu só vou ser filho de Deus, vamos colocar assim, né, para melhor entender, se Deus me der tudo isso. então, Se o Senhor não me der, ó, tô eu de não, mal. esse não é meu Deus. É mais ou menos assim, né? Mas Foi, lembra uma coisa, ali eram os patriarcas. sim, sim. Não tinha nenhum escrito que pudesse dizer a respeito de Deus. Era Deus diretamente com o povo, ou no caso com o seu representante, né, o patriarca. E a gente Sim, vê que depois de Abraão, né, a gente vê que Deus começa a falar então com Jacó. Então, eu fico tentando entender também essas situações nesses momentos, né, onde não tem lei, não tem instrução, não tem nada escrito como o Velho Testamento, porque isso é mais para frente que vai acontecer. Como é que o povo, ou no caso, né, os patriarcas faziam? Porque até então, o que ele faz? Fala, olha, se o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, é como se talvez estivesse falando com alguém, alguma pessoa diretamente, falou, olha, eu posso confiar em você, mas se você fizer isso, eu reconhecerei que o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso. Talvez essa era a forma que eles tinham, né, de poder tratar diretamente com Deus. Mas depois que Deus, então, escolhia eles, aí o negócio era diferente. Acho que ali, nesse sentido aí, faltava uma fé, né? É, Então, tinha uma fé, não é verdade? Levo mais para esse lado aí do que uma barganha, porque o cara não ia fazer uma barganha para Deus, e Deus ia fazer isso. sim, Então, eu acredito mais como uma fé, né? sim. Olha, se o senhor fizer isso aí, eu estou junto. Se não, não. Então, quer dizer, trazendo para hoje, seria o pessoal fazendo uma coisa. É que o pessoal usa esse trecho também para dar esse tchan aí, né? Olha, se você der X, Deus vai te dar o dobro, né? Mais ou menos assim, né? sim. Não é isso? Que não tem Até, nada a ver, até então eles não tinham instrução nenhuma. Agora, quem tem exatamente. instrução somos nós. Nós Exatamente. sabemos como é que devemos tratar com o Pai, né? E Sim, agora é o Pai, não é o Todo-Poderoso, não deixou de ser, mas hoje é como o Pai. E sim. ele mesmo deixou claro que ele deixou todas as instruções, né, para nós. Porque aí eu Pedro, não. O que eu ia falar foi exatamente o que você respondeu, por isso que eu baixei a mão. Antes ele não tinha instrução, não, e hoje nós temos a instrução. Se hoje nós usar como Jacó usou, nós estamos usando de barganha. Ele não usou, mas isso, se nós usar, sim.
Sim. Porque Isso. nós, como você frisou muito bem, nós já temos a instrução. Ele não tinha, era direto. Ele tinha que fazer essas perguntas a Deus. Era específico para ele. Nós já Sim, temos tudo escrito. É isso sim, aí. é isso aí. Bem lembrado. Por isso que o pai da fé é Abraão, né? Porque Abraão não questionou nenhum momento, né? Não, Deus só falou para Abraão, ó, sai da casa dos seus parentes aí, vai para a terra que eu tô te mostrando. Ok, Deus, tudo bem, eu vou. mas Então, olha, é interessante, Regis, porque a gente pode ver nos fatos históricos é, os patriarcas fazendo, como se diz, trato com Deus. Eles faziam, né? e, é, Era a forma que eles tinham diretamente com o Pai, né? Ou melhor, com o Deus Todo-Poderoso. a gente vê algumas situações, nós temos na Bíblia, né, duas alianças principais, né? A antiga aliança, a nova aliança. Mas dentro da antiga aliança, Deus fez muitos pactos, muitas alianças com os patriarcas, né, como você lembrou aí. Então, assim, mais a antiga aliança, ela é uma, mas dentro dela, Deus fez vários pactos aí, né? Sim. Verdade. Com Abraão, Isaac, Jacó, enfim. Então, é interessante isso também. Ok. Então, o dízimo na lei de Moisés, o próximo slide aí, o slide 11, é indiscutivelmente claro que Deus ordenou o dízimo na lei que ele deu através de Moisés. Não há dúvida sobre isso, ok? O dízimo foi parte da lei do Velho Testamento e foram mandamentos dados aos israelitas. Vamos ler Levítico capítulo 27. Já vai estar na telinha de vocês aí também, no próximo slide. Sônia, você pode ler para a gente? Boa noite. Boa noite. Posso ler da tela, né? Pode ler. Todos os dias. Ah, sim. Ia falar alguma coisa? Não, é só Levítico 27, né, do versículo 30 ao 33. Ok. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte do Sinai para os israelitas. Amém. Aí teve o versículo 34 também, que é interessante, que no final fala: são esses os mandamentos que o Senhor, Deus, ordenou a Moisés no Monte Sinai, para quem? Para os israelitas. Para os israelitas. Agora, é interessante, né? A gente pode observar nesse texto aqui, no versículo 31, aliás, o 30, né? Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, das frutas, pertencem ao Senhor, são consagradas ao Senhor. Nós vemos dinheiro aqui? Não. Existia dinheiro naquela época? Eu vi Sim, cabeça sim, assim, vi cabeça assim. sim. Existe. A Existia. gente, a gente vai ver essa passagem daqui a pouco, que tinha uma moeda ali de troca corrente, né? Vamos colocar assim. Interessante o 31. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. Ou seja, a pessoa dá o dízimo, mas ela precisa resgatar uma parte daquele dízimo, né? Por alguma necessidade. Ela sabe que se ela pegar, ela vai ter que acrescentar 1/5 aquele valor. Hoje, alguém já ouviu algum ensino que aquele que é dizimista, ele pode resgatar parte daquilo que ele deu? Nunca ninguém viu falar.
mas é bíblico, né? Então, se há uma instrução para levar o dízimo, a igreja, né, vamos colocar, a religião ensina isso. Por que que não ensina que aquele dizimista ele pode resgatar? Será que porque não convém, talvez, né? Então, né, fica aí essa dúvida. Por que que não ensina isso? Mesmo que a pessoa tenha que devolver ou acrescentar um quinto ao seu valor, mas ela tem o direito de resgatar. Então, tudo, né, que está falando aqui tem a ver com os dízimos da terra e até mesmo de animais. E aqui não está sendo falado de dinheiro, de moeda, de money, ok? Apenas de cereais, frutas, as coisas da terra e animais. Próximo slide. O dízimo ele era direcionado ao sustento dos levitas, ok? Por quê? Eram eles que eram responsáveis pela adoração e o cuidado com o tabernáculo e, posteriormente, no templo. Enquanto eles estavam vagando, era um tabernáculo, que ele era móvel, né? Ele era desmontável, né? Montavam novamente cada parada, até que fosse construído o templo, lá com Salomão, ok? Vocês lembram, a gente já falou sobre isso, que apenas uma tribo não teve herança, não teve uma porção da terra. Lembra que nós falamos um pouco sobre isso? Que tribo era essa? Uma tribo, a tribo dos levitas, exato. A tribo dos levitas. Eles não tiveram uma porção, eles não tiveram herança da parte de Deus. Todas as outras tribos, eles tiveram herança, eles tiveram uma terra. Mas e aí? Como que os levitas iam ser cuidados? Como que eles iriam se alimentar? Através do dízimo. Eu acho que, para mim, só esse contexto é muito claro. Uma nação que não teve herança, eles iam ser sustentados pelos seus irmãos. Porque eles levavam o dízimo, parte era, principalmente, sacrifícios, né? Eram queimados, né, em sacrifício a Deus, parte era para alimento desses levitas aí. Números, capítulo 18. Vamos abrir a passagem. Deixa eu ver se está na tela aqui. Acho que não. Aqui, ó, Números 18, versículo 21 e 32. Quem achou aí pode ler? Vou ler. Pode ler, Gracino. Número 18, versículo 21. 21 até o 32. Então vamos à leitura. E eis que eu, de Levi, tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação e eles levarão sobre si as suas iniquidades. Pela vossa geração, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel
nenhuma herança terão. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada tenha dado por herança aos levitas, porquanto eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, também farás os levitas e dar-lhes as quanto receberem o dízimo dos filhos de Israel. E eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles ofereceis uma oferta alçada ao Senhor. Os dízimos os dízimos dos dízimos. E encontra-se vós a vossa oferta alçada como grão e eira, de como plenitude legal. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos e todos os vossos dízimos que recebereis dos filhos de Israel. E deles darei a oferta alçada ao Senhor. A Arão, o sacerdote, de todas as vossas dádivas, oferecerei todas a oferta alçada do Senhor. De todo o melhor deles, das tuas santa parte. Diles, pois quando ofereceres a melhor deles, como novidade, a eira e como novidade do lagar, se encontrará os levitas, e comereis em todos os lugares, em todo lugar, vós e vossas famílias, porque vosso galardão é pelo vosso ministério, na tenda da congregação. Assim não levareis sobre vós o pecado. Quanto deles ofereceres o melhor, e não profanarás as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Amém. Interessante, né? Então, para quem que era o dízimo aqui? Todas as demais tribos Israel. davam o dízimo, levavam o dízimo ao templo ou ao tabernáculo para o sustento da tribo de Levi. Mas a tribo de Levi, eles tinham que dar o dízimo. Eu já ouvi muito ensino errado sobre essa questão do dízimo dos dízimos. O que é o dízimo dos dízimos? É a nação, é a tribo de Levi dar o dízimo do dízimo que eles recebem. Sim. Então, eles recebiam o dízimo e em cima disso que eles recebiam, eles tiravam a parte para Deus. Esse é o dízimo dos dízimos, ok? Então, sempre para o sustento, como o texto está falando. E sempre orientando aqui a questão de plantações, grãos, aqui fala sobre o trigo, sobre animais, enfim, tudo relacionado a mantimento e não em dinheiro. Mais uma passagem, aí o Pedro fala, segunda Crônicas, capítulo 31, versículo 4 e 5, que diz assim: Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo o que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Mais uma vez aqui, em uma reorganização, esse é o contexto aqui, tá? Uma reorganização, a questão do templo, que estava tudo abandonado por conta dos reis que passaram.
E eles dizimavam trigo, vinho, óleo, mel, tudo que o campo produzia. E não tinha dinheiro aqui. Pedro, pode falar? Uma coisa me chamou muito a atenção aqui em número. O Levítico tinha direito dízimo, mas, porém, eles não tinham direito de herança. Ou seja, para quem recebe dízimo, né, vamos lá, ele deveria não ter herança nenhuma, né? Se fosse hoje contextualizar isso para a data de hoje, né? Se recebesse o dízimo, não poderia ter herança, casa, carro, enfim, não poderia ter nada disso. Interessante isso aqui. Ou estou errado dentro do contexto que está explicando? Se a gente for fazer uma aplicação para hoje, né? Talvez a gente possa, talvez, aplicar de alguma forma, né? Se é que eu creio que é inaplicável, né? Esse contexto nos dias de hoje, até porque não tem mais levitas. Uhum. As pessoas que tocam, que cantam, eles não são levitas. E se de fato são levitas, por que é que eles não cuidam de toda a adoração, de todo o trabalho dentro do prédio? Por que é que os dízimos não são direcionados a eles, se é que são levitas? Então, não, a Bíblia não abre uma brecha para falar, mas eles são levitas porque eles tocam. Mas quem disse que os levitas só tocavam? Mesmo que, lembra, a gente falou um pouco na aula passada, não foi uma ordem de Deus que os levitas usassem instrumentos. Tudo isso foi uma organização de Davi, não um mandamento de Deus. Então, os levitas, eles não estão ligados aos instrumentos. Antes de estar ligado aos instrumentos, eles estão ligados a oferecer sacrifícios, a cuidar do templo, na questão da adoração. Os levitas, vamos usar um termo mais específico, mais fácil de compreender. Vamos dizer que os levitas, eles eram os guias espirituais da nação de Israel. Hoje, o guia espiritual, né, da congregação, da igreja, está relacionado ao bispo, né, ao pastor, ao presbítero, que é a mesma coisa, enfim. Mas naquela época, quem direcionava a nação eram os levitas, no sistema religioso. E como eles não tinham essa herança que o irmão falou aí, que isso foi quando eles conquistaram a terra prometida. Eles não tiveram parte da terra, não tiveram parte da herança. Por isso que eles eram sustentados através dos dízimos. Ok? Sônia? Então, você está dizendo que, por exemplo, isso não caberia no dia de hoje por se tratar da antiga aliança, não tem nada a ver com o que acontece no Novo Testamento, quer dizer, da antiga aliança. E tudo foi como se tivesse sido reformado. É isso? Não sou eu que estou dizendo, tá? Não, estou falando assim. A explicação, então, só para fechar, a explicação é porque naquela época os levitas eles recebiam os dízimos, naquela Sim, época, porque era a época da antiga aliança, certo? exatamente, exatamente, Uma vez que entrou a nova aliança, algumas coisas mudaram. exato. O que mudou, né? Como nós falamos já foi tratado isso daí. Tudo que era baseado na lei, e o dízimo foi incluído na lei, porque assim, antes da lei, eles deram voluntariamente. Deus aplicou essa questão do dízimo para a nação, para a tribo de Levi, como uma lei, onde os demais israelitas deveriam dar esse dízimo. E esse dízimo, como você falou, né? Você entendeu bem, era para a tribo de Levi no templo, ok? É a mesma questão da música que a gente falou, né? Eram os levitas que cantavam, né, por organização de Davi, no templo.
não tem mais levitas, não tem mais templo. Então, acabou, né? Nós não vemos esse contexto aqui de Crônicas, e a gente vai ver muitas coisas, né? Quando eles faziam as reformas, eles estavam reorganizando, né? Depois da destruição lá de Jerusalém, né? Quando houve os cativeiros, né? Eles reorganizavam e voltavam o sistema da lei, né? Baseado lá no dízimo, e a questão dos instrumentos também, segundo a prescrição de Davi. A gente vai ver muitas vezes os textos falando dessa forma. Então, não tem mais templo, não tem mais levita, não precisa mais do dízimo. Esse dízimo aqui não precisa mais, ok? Deu para... Do Novo Testamento, desculpa, porque realmente eu não sei. Qual parte do Novo Testamento, da Nova Aliança, fala-se do dízimo mais afinco para que eu possa estudar? Ou vocês vão falar também durante a aula? A gente vai chegar provavelmente na próxima aula a respeito do Novo Testamento. Por quê? Eu creio que a maior parte encontra-se no Velho Testamento, porque é a base, é onde foi de fato ali dado a lei, né, para aquela nação. Mas no Novo Testamento a gente vai ver algumas coisas, tá? Não vou nem falar a respeito do dízimo no Novo Testamento, mas a respeito de contribuições. Já muda um pouco o termo, entendeu? No Novo Testamento. Aí a gente vai entender lá o que se aplica no Novo Testamento. E para nós hoje, né? Sim, obrigada. Nada. Sônia, se você tiver curiosidade e quiser pegar o livro de Hebreus, se você procurar palavras com relação a oferta, dízimo, o livro de Hebreus ele vai declarar bem claro de que nós não seguimos mais essas instruções que são ditas do Velho Testamento. E ele deixa claro, lembrando a respeito do dízimo, lá no livro de Hebreus. Isso você pode ver. É só pesquisar as palavras, você vai encontrar lá, tá? Mas nada. Nós vamos dar, olha, eu acho que tem 2 aulas. É a aula que vem mais uma, nós vamos tratar exclusivamente sobre isso. Inclusive, essa passagem que o Caco falou de Hebreus, a gente vai falar dela também. Mas eu creio que vai ser na próxima, né? Na próxima. Vamos tentar terminar. A gente já está chegando aqui praticamente na metade do slide. Não sei, talvez a gente consiga acabar essa aula ainda hoje. Vamos ver. A gente não vai passar muito, tá? A gente deu o horário, a gente para. Se faltar pouquinha coisa, a gente termina na próxima aula, para a gente ficar dentro do horário aí. Vamos tentar terminar ela. Isso, vamos tentar. Ó, mais um slide aí, ó. É o slide 14. Vocês vão ver aí. Tá no slide 14 aí, Caco? Deixa eu ver aqui. Aí. Vocês vão ver algumas figuras aí, né? E algumas passagens. A gente não vai ler essas passagens, mas vocês podem ler depois. Que não tem dinheiro aqui. Frutas, animais, ó, uva, o azeite, hortaliças, ó, grãos. Esse grãos aí vai entrar lá no contexto de Mateus, que a gente vai chegar nessa passagem também, que muitas pessoas falam, mas tem o dízimo lá no Novo Testamento, lá em Mateus. Aí a gente vai entender esse contexto também, tá? A gente vai chegar nessa passagem. Mas está vendo que nessas figuras aqui, ó, não tem dinheiro, ok? Mais uma passagem, Deuteronômio, capítulo 12. Eu vou ler aqui, já vai estar na telinha de vocês aí, o slide 15. Vai falar que os dízimos, eles eram recolhidos no tabernáculo e mais tarde no templo, aquilo que eu comentei agorinha. Que fala assim, ó, Deuteronômio capítulo 12, versículo 1, e depois o versículo 4 ao 6, o versículo 11, versículo 17 ao 19.
Está tudo aqui. Diz assim, ó: estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Versículo 4. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses. Isso falando das outras nações, tá? Versículo 5. Mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, o que em voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Versículo 11. Então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher, como habitação do seu nome, vocês levarão tudo o que eu lhes ordenar: holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, e tudo o que tiverem prometido em voto ao Senhor. Então, aonde era recolhido, aonde era levado, tanto os sacrifícios quanto os dízimos? No local onde foi definido por Deus, tabernáculo ou o templo. E a gente vai ver que o que Deus está falando aqui? Havia pessoas que moravam longe. Como é que essas pessoas iam levar o dízimo? Plantações, animais, como é que eles iam levar? É uma pergunta interessante e a Bíblia vai dar a resposta. Vamos ver se vai ser agora ou daqui a pouco. Mais uma passagem aí, ó, no próximo slide, eu vou pedir para Pedro. Lê para a gente, Pedro. Se você conseguir ler na telinha aí, ó, mas é Deuteronômio capítulo 12, versículo 12 até o 14, e o versículo 17 até o 19. Pedro, tá aí? Habilita o microfone aí que a gente não está te ouvindo. Vou ver se eu consigo aqui. O 12 do 14 é? É Deuteronômio capítulo 12, do 12 Sim. ao 14, e depois do 17 ao 19. Certo. Regozijai-se ali perante ao Senhor, seu Deus, vocês e seus filhos, suas filhas, seus servos, servas, e os levitas que vivem na cidade de vocês, pois não tereis recebido terra, nem propriedades. Tenha cuidado de não sacrificar os seus holocaustos, nem em qualquer lugar, em qualquer lugar que lhe agrade. Ofereça-nos somente no local em que o Senhor escolheu, numa das suas tribos, e ali ponha em parte tudo que lhe ordenei, ou lhe ordenaram. No 17. Isso. Vocês não poderão comer em suas próprias cidades vizinhas dos cereais, do vinho novo, do azeite, nem das primeiras crias dos rebanhos, nem o que em votos tiveres prometido, nem as suas ofertas voluntárias ou dádivas especiais. Ao invés disso, vocês comerão na presença do Senhor seu Deus, no local onde o Senhor seu Deus escolheu. Vocês e seus filhos, suas filhas, seus servos e servas, e os levitas da sua cidade. E alegre-se perante o Senhor seu Deus, em tudo o que fizeres.
no 19, tenha cuidado de não abandonar os levitas enquanto vocês viverem nas suas terras. Amém. Então, tá vendo que tudo o que é relacionado ao dízimo era relacionado ao cuidado, né, da tribo dos levitas. Claro, parte, né, era para Deus, né, mas no cuidado aqui era para a tribo de Levi, dos levitas, porque eles não tinham herança. O próximo slide, 17, o dízimo era uma característica da relação especial entre Deus e o povo escolhido de Israel, né? Como fala lá em Deuteronômio 14, Cadê? 22 ao Falei. 29. 8. Nenhum estudante pode negar a necessidade do dízimo sob a lei de Moisés. Então, nós não queremos falar que o dízimo não existe, que não é isso. O dízimo ele é bíblico. Porém, precisamos entender o seu contexto, entender qual foi a finalidade desse dízimo. Mais uma passagem é aquela pergunta, né? Quando as pessoas moravam longe, o que fazia? Inclusive, será que tinha uma moeda corrente ali naquela época? Esse texto vai falar para a gente, ó. Deuteronômio, capítulo 14, do 22 ao 29. Quem que não leu ainda? Adriana, você pode ler para a gente? Adriana Pinho. Você pode repetir a passagem, irmão? É Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 até o 29. Também vai estar na telinha aí, mas pode ler na sua versão aí. Separem o dízimo de tudo o que a terra produz anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho, do novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, seu Deus, no local que ele escolher para a habitação de seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, seu Deus, tiver escolhido. Com prata, porém, não, com prata comprem, o que quiserem, bois, ovelhas, vinho e uma outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor, o seu Deus. E nunca se esqueçam dos levitas, que vivem em sua cidade, pois eles não possuem propriedades nem heranças próprias. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano, armazenando em sua própria cidade, para que os levitas que não vivem na cidade venham comer, saciar-se, e que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Amém, Adriana, obrigado. Então, Nada. interessante, né? Existia dinheiro aqui. Os israelitas que moravam longe do local escolhido, né, do templo ali,
se eles fossem muito abençoados por Deus, ou seja, lembra daquela passagem de Malaquias, né? Se Deus não ia derramar bênçãos, né? Eles não iam ter onde guardar. Então, Deus estava abençoando essa nação. Mas não tinha como carregar, não tinha como transportar. O que eles iam fazer? Troquem por prata. E quando chegar no local, vocês compram. Não é isso que o texto fala? Vocês vão comprar bois, né? Cadê a passagem aqui, ó? Do 24 ao Bois, 26. ovelhas. Isso. Levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, estiver escolhido. Com prata, compre o que quiserem. Bois, ovelhas, vinho, outra bebida fermentada ou qualquer outra coisa que desejarem. Hoje o nosso dinheiro faz o quê? Ele compra. Naquela época, a moeda, a prata fazia o quê? Comprava. Ou seja, era, vamos colocar que era a moeda corrente daquela época. Então, não há uma base para falar, mas na época não tinha dinheiro. Tinha, porque eles compravam com prata. Então, a prata era a moeda de troca ali, assim como é o nosso dinheiro hoje. E sempre um alerta de Deus: não se esqueçam dos levitas que moram em suas cidades, pois eles não tiveram herança. Eu creio que esses textos, eles são muito claros para a gente entender qual era a finalidade do dízimo. Pedro levantou a mão. Nessa passagem, duas coisas que eu vi muito interessantes. Além de ter dinheiro, né, que vendiam, que era hoje para levar, né, e lá comprava novamente para oferecer. Outra coisa, aquele dízimo que era chegado ali, no 29, tem uma resposta muito interessante. Era para os órfãos, viúva, daquela cidade, os estrangeiros, que chegava aqui, estava naquela cidade, dos irmãos que frequentavam ali. Interessante isso, né? Sim. Tanto para os levitas quanto para esses estrangeiros, os órfãos, as viúvas, né? Interessante. Para que eles venham comer e saciar-se. Interessante. Hoje, esse cuidado, né, é aplicado no Novo Testamento, né, também. Mas aqui especificamente, né, para a nação de Israel. Mas Deus sempre tendo cuidado das pessoas que não tinham, vamos colocar, as condições, né, de ter o seu alimento, o seu mantimento. Esse cuidado de Deus não acabou. Tem até hoje. Mas aqui especificamente, tratando-se do dízimo em relação à, à nação de Israel. Sônia, pode Eu acho, falar. eu acho muito interessante. É o Pedro que estava falando ainda há pouco, não é? Sim. Ele citou uma coisa muito legal e tem uma palavrinha aqui, deixa bem claro para a gente que nada é para levar, nada é para guardar, nada é para comer além, é para saciar. Né? Deus deixa bem claro isso, que venham comer e saciar-se. Não é para aproveitar e, por exemplo, nos tempos de hoje, colocar na bolsinha e levar para casa. Não é para guardar para depois, não, é para que possam comer e se saciarem. É muito importante isso, né? Sim. Deus deixa bem claro a vontade dele aqui, né? Que o dízimo ali é para prover a saciedade da fome, daquele momento e pronto. Nada além. Muito legal isso. Interessante. Só não me ofereça chocolate que eu não me controlo. Brincadeira, tá? Ai, o pecado da gula. Lá vem. Interessante mesmo. Então, ó, sempre que a próximo slide aí, slide 19. Sempre que as pessoas se referem à lei de Moisés, é importante lembrar que Deus deu essa lei aos israelitas, tá? Descendentes de Abraão, especialmente escolhidos. Ou seja, nós não vemos as outras nações praticar o dízimo. Não era exigido.
Deus não é um só? É um só. Mas essa lei do dízimo e todas as outras leis, né? Mas especificamente do dízimo que nós estamos tratando, não era aplicado às outras nações. A manutenção dessa lei era necessária para mostrar que eles eram um povo separado e escolhido. Então havia uma necessidade para que eles fossem santos de fato, ou seja, eles fossem separados, para mostrar para as outras nações que eles eram um povo escolhido por Deus e eles eram sustentados por Deus de uma forma organizada, não de uma forma bagunçada que era. Tanto que Deus fala, ó, não é para vocês levar o dízimo da forma que vocês desejarem, não. É como eu estou ordenando. Então havia uma ordem ali. Próximo slide. Êxodo, capítulo 19, do versículo 1 ao 6. Eu vou ler aqui rapidinho. Êxodo, capítulo 19, do 1 ao 6. Está na telinha de vocês aí também, ó. No dia em que se completarem 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saíram de Refidim, entraram no deserto do Sinai. E Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, toda a terra era de Deus, mas Deus queria preservar um povo exclusivo, uma nação santa. Para quê? Qual era o objetivo principal de Deus? Para que dentre uma dessas nações viria quem? O Filho, Jesus, não é? A tribo de Judá, né, foi de onde Jesus veio, no caso, né? Então era essa a intenção de Deus, para que assim todas as nações, todos os povos seriam então abençoados, não mais só a tribo a nação de Israel. Deuteronômio capítulo 26, versículo 16 ao 19, também vai falar a mesma ideia, tá? Né? Para que eles guardassem os seus decretos, né? Eles tinham que obedecer. E lá no versículo 19, vamos ler só o 19, ó. Ele declarou que lhes dará uma posição de glória, fama e honra muito acima de todas as nações que ele fez. E que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme ele prometeu. Mais uma passagem aqui falando que a nação de Israel era uma nação santa, uma nação separada. Ou seja, as outras nações não deveriam, não precisavam obedecer às leis de Deus. Apenas a nação de Israel. Slide 22. Estes mandamentos do dízimo foram parte da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito, né, então, a Israel. O próprio livro de Neemias, né, foi um dos restauradores, um dos que cuidou, né, da restauração do templo. Antônio, tá aí, pode ler para a gente a passagem aí, Neemias capítulo 8, versículo 1. Sim, deixa eu só encontrar. Tá na telinha aí também, se quiser fazer uma cola.
que meus óculos, ele tá bem O ruim. slide não passou, né? Ah, sim, pronto. Agora que passou, tô aqui, uai. Então vamos lá. O Senhor, o seu Deus, lhe ordena hoje que sejam esses decretos e ordenanças. Obedeçam-lhes atentamente de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor é o seu Deus e que vocês Neemias. andarão nos seus caminhos, que guardarão os seus decretos, os seus mandamentos e as suas ordenanças, e que vocês lhe obedecerão. E Ô, hoje Tony, o Senhor... Oi? Neemias, capítulo 8, versículo 1. Ah, tá, perdão, eu estava lendo na tela. Espera lá, Neemias, onde eu vou achar Neemias? Estou perdido. Achei Neemias, Neemias. depois de Crônicas, Achei Neemias, capítulo 8, é? Tá, capítulo 8, versículo 1. ok. Lendo. E chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. A Israel. Tudo bem. É interessante que também aquela passagem que nós falamos sobre Malaquias, né, que é uma passagem muito conhecida, Malaquias capítulo 1, versículo 1 também vai falar que são instruções para a nação de Israel. E não é uma instrução para a igreja. Há uma diferença. A gente precisa entender o contexto onde está se passando, antes de querer aplicar certos ensinos do Antigo Testamento. Então, sempre a questão da lei foi dada à nação de Israel. Próximo slide. Bom, eu acabei já adiantando aqui, ó, mas Malaquias viveu na mesma época que Neemias. Ele era um judeu e pregava aos judeus. Malaquias capítulo 1, versículo 1, só para a gente confirmar. Malaquias capítulo 1, versículo 1, o último livro aí do Velho Testamento, que fala assim, ó, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Ou seja, Malaquias foi escrito para quem? Foi escrito para a igreja hoje, ou foi escrito para corrigir aquela nação de Israel lá no Antigo Testamento? Quais das duas opções? Corrigir. Corrigir a nação de Israel, né? Então, não se aplica à igreja hoje, porque não é um mandamento para a igreja. Ele viveu sob a lei de Moisés e encorajou outros israelitas a serem obedientes também a essa lei, né? Aí, Malaquias capítulo 2, do 4 ao 8, versículo 10, capítulo 4, versículo 4, vai falar sobre isso daí. Tá a passagem aí, tá? A gente pode pular essa só para a gente avançar um pouquinho, né? Que a gente eu creio que a gente já conseguiu entender esse conceito, né? Que nós estamos falando aí. Versículo, slide 25. Ele usou pensamentos dessa lei para prever as responsabilidades e bênçãos espirituais ainda por vir, através de um descendente de Abraão, mas não impôs sobre todas as pessoas, né, de todos os tempos, a obrigação de dar o dízimo. Qualquer esforço para voltar à lei de Moisés, hoje em dia, é um esforço para reconstruir o muro de separação que Jesus morreu para destruir. A gente vai ler essa passagem de Efésios, capítulo 2, do 11 ao 16. Então, entre os israelitas ou os judeus, né,
seja qual for a forma que a gente for tratar, né, esse povo. E o povo gentil era usado como que houvesse um muro que dividia os dois povos, israelitas e outras nações que eram gentios. Havia um muro. E esse muro não tinha uma associação entre as pessoas. O que Deus fez na pessoa de Jesus? Derrubou esse muro. Agora Deus não faz mais acepção de pessoas, graças a Jesus. Vamos ler essa passagem lá de Efésios. Deixa eu ver se tem na tela aqui. Tem na telinha de vocês aí também, ó. Eu vou pedir para alguém ler aí. Deixa eu ver quem. Alguém que não leu aí. A Mari ou a Cris. Quem pode ler para a gente aí essa passagem de Efésios? Posso ler? Por gentileza, Mari. Mari, tá certo? Sim, só um Mari. minuto. Posso ler daqui da tela mesmo? Sim, pode. Portanto, lembre-se de que, anteriormente, vocês eram gentios por nascimento e chamados incircunciso pelos que se achavam incircunciso. Falta no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante ao sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos e expressa em ordenança. E o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizades. Inimizade. Isso. Obrigado, Mari. Eu acho que essa De passagem aí nada. também, ela resume bem, né? Antes nós estávamos, os gentios, né? Que é o nosso caso, né? Se a gente for pensar dessa forma, estávamos separados da comunidade de Israel. Éramos estrangeiros quanto às alianças, ou seja, quem não era israelita não precisava cumprir nenhuma regra da lei. E agora, através de Jesus, fomos o quê? Aproximados. Aproximados. Mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, né? O texto fala. O qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo de quem? De Jesus. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Ou seja, o que aconteceu com a lei quando Jesus morreu? Ela continua, Anulado. foi anulada. Foi anulada. Uma vez anulada, eu preciso seguir, praticar essa lei? Se é anulada, não tem mais validade, né? Não tem mais validade. Não tem mais validade, anulada. Já era, como diz a expressão, né? Passado. Ficou no passado, exatamente. Ficou no passado. Agora é coisa nova. Certamente, ó, a gente vai ter um tempinho aí para a gente conversar, né, cara? Já é 9, quase 9:10, a gente já está no 27º slide. Ó. Então, ó, certamente os verdadeiros seguidores de Jesus não vão querer anular seu sacrifício
só para poder acumular dinheiro no tesouro de uma igreja. Ou seja, Jesus, ele anulou a lei. Agora, quando eu ponho a minha esperança, ou quando eu desejo praticar algo da lei, eu estou querendo anular o quê? O sacrifício de Cristo. É como se eu estivesse falando, o sacrifício de Jesus não é interessante, não é importante. Eu prefiro ficar na lei de Moisés. Então, se eu fico na lei de Moisés, eu anulo o sacrifício de Jesus. Agora, se eu creio no sacrifício de Cristo, creio também que essa lei foi anulada em seu corpo. Como diz o texto de Efésios. Não tem outra, né? No Novo Testamento não temos mais levitas, não temos mais tabernáculo, ou templo, ou central, né? Portanto, não tem mais os dízimos. Não há necessidade. Tudo isso foi encravado na cruz, juntamente com toda a velha aliança, como o texto que nós lemos agora há pouco. Próximo slide, 28. Opa. Qual é a conclusão, então, que nós chegamos, então, né, desse contexto? Aqueles que citam Malaquias capítulo 3, versículo 10, para exigir o dízimo, né, e prometem prosperidade material, eles estão fazendo o quê? Distorcendo a palavra de Deus. Eles estão enchendo os tesouros das igrejas ao desviarem a atenção de seus seguidores das coisas espirituais para darem atenção às posses materiais. Eu acho que é isso que acaba enganando. Eu vou usar o termo enganado, porque, infelizmente, eu acho que é isso que acontece. Enganam as pessoas com promessas de coisas materiais, colocando na mente da pessoa que o objetivo dela, principal, é conquistar as coisas. É que o coração dela seja voltado às coisas materiais, e não às coisas espirituais. Então, eles enganam. Pedro advertiu tais mestres, sobre tais mestres, né? Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Vamos ver essa passagem? Caco, quer ler para a gente aí, Caco? Depois você vai comentar aí, que a minha garganta já está meio... Está seca. Vou pegar aqui. 2 Pedro 2 e 3. Será que não dá para a gente ler o capítulo 2 aqui, do 1 até o 3? Vamos lá. Deixa eu pegar esse contexto aqui. Capítulo 2, né? 2 Pedro 2, do 1 até o 3, ali mais ou menos. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movido por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Bem, aqui ele está tratando bem claro para a gente a respeito do que vem acontecer com a igreja, ok? Com a igreja de Cristo, não com o povo israelita. Aqui agora está tratando conosco, ok? E é interessante porque
ele vai falar a respeito disso e ele vai falar que é com relação àquilo que foi entregue por Jesus, que são as instruções de Jesus e não de Moisés, e estão negando as instruções de Jesus para aceitarem outras instruções. Não que a de Moisés não é bíblica. É bem lembrado que o Regis colocou. Não que não seja bíblica. O problema não é esse. O problema é a lei de Moisés não é para os cristãos. Então, quando deixa claro aqui que estão negando ou renegarem, né, o soberano Senhor que os resgatou, e quem é que resgatou? É Jesus. E ele estava falando para quem? Para os cristãos. A gente pode pegar aqui o começo de 1 Pedro. Ele vai falar quem são as pessoas, né? E, no caso, 1 Pedro, ele já relata ali quais são as cidades, praticamente. Mas, enfim, o que a gente está vendo bem claro é que o grande problema entre o ser humano e as pessoas que começam a perverter o ensino é que, normalmente, não tem o lado espiritual, mas sim o lado carnal. Dentro do lado carnal vai envolver o quê? Quando se fala sobre a prática de fazer recebimento de dinheiro é a avareza, né? Eles vão fazer comércio das pessoas. Então, esse comércio das pessoas, a gente pode pegar as ideias humanas sobre receber dízimo, fora receber dízimo, quais são as outras ideias que nós encontramos hoje, Regis? Lembra dos nomes? Dízimo, tem os desafios, Tem uma oferta, as primícias. as primícias, Isso. São várias coisas colocadas, né? o dízimo dos dízimos, que é usada de forma errada, né? Contexto errado, Totalmente. entre outros. Entre Tridismo, outros. quatridismo. Nós vamos encontrar várias formas que as pessoas estão usando para fazer o comércio das pessoas. E as pessoas pagando, as pessoas, vamos lá, tirando do próprio bolso aquilo que ela nem tem, para então oferecer em troca de algo que é físico, não é espiritual, é físico, né? De algo que ela também não tem, né? Sim, Ela tira o que não tem em busca de ter algo que ela não tem. isso que ela não tem, né? E ela nem vai ter, porque não é algo prometido por Deus, nem Cristo, né? Cristo também não prometeu. Se Cristo não prometeu, como que é que você vai receber algo que ele não prometeu, né? As promessas de Deus, as promessas de Jesus, não são físicas. As promessas dele são espirituais. Como é que você pode buscar as promessas de Cristo, sendo que não são físicas? São espirituais. Aí a gente pode lembrar a carta, né, que você praticamente leu uma parte dela, de Efésios. As promessas são espirituais, as riquezas são espirituais. Então, se nós buscamos isso, olha, aí sim, eu posso dizer, esse vai ser rico em todas as circunstâncias espirituais para a vida dele, ele vai ser rico em abundância. Essa é a abundância que nós vamos ter. Amém. Amém. Muito bem colocado aí, Caco, a questão de buscar as coisas espirituais, né? Hoje eu acho que se dá. A gente até comentou, né, acho que na aula passada, nós falamos a respeito da ceia, né? Sim, Acaba invertendo, né? O dízimo, ele é recolhido todo domingo, todo primeiro dia da semana, e o espiritual, que é a parte da ceia, a parte da comunhão ali, é negligenciado uma vez por mês, né? sim, Ou, às vezes, até uma vez por ano, não sei. sim. Então, estão invertendo, né, as situações. Lá em Colossenses, ó, o último slide aí, slide 29, Colossenses capítulo 3, do 1 ao 2, vamos ver o que fala o texto. Nesse contexto aí que o Capo comentou, né, das coisas espirituais.
Colossenses 3, do 1 ao 2, vai dizer assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, já que vocês foram batizados, né? Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. É uma passagem que eu gosto muito dela. Procurem as coisas que são do alto. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas terrenas. Porque quanto mais eu me preocupo com as coisas terrenas, quanto mais eu me dedico, eu busco as coisas terrenas, mais longe do céu eu fico. A gente pode pensar dessa forma. Quanto mais das coisas terrenas eu busco, mais distante do céu eu fico. Agora, quanto mais qual que é a palavra que eu posso usar? Eu me contento, né, com aquilo que Deus me deu. Quanto mais eu me contento com isso, quanto mais eu agradeço a Deus e busco as coisas do céu, mais próximo do céu, mais próximo de Deus eu fico. Então, a gente precisa pensar muito nessa possibilidade também, né? O último slide aí, 30, fica um Deus que nos abençoe e fica aí também um tempinho aí para a gente talvez tirar alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário. A Sônia disse que ia sair e entrar de novo, que a câmera não tava boa. Não, minha câmera, ela quebrou, aí a minha câmera frontal não dá para vocês me verem. Mas eu Tá. queria fazer uma observação. Vocês estavam falando, né, das pessoas que usam hoje o dízimo para o próprio proveito, e às vezes fica tão difícil quando você não tem ciência real da palavra, de como se portar, do que fazer, porque são tantas palavras, são tantas coisas que as pessoas falam, né, que é o dízimo e realmente não é o dízimo, e que aquele valor vai ser usado para uma outra coisa, uma coisa que realmente não é para as coisas de Deus. A gente fica tão sem saber o que fazer ou como fazer, tem hora, por causa disso. É muito complicado, viu? É muito complicado. Aí você começa a estudar, estuda um pouco mais, e você toma um pouco mais de tempo e fala assim, nossa, gente, eu estou agindo de uma certa forma e a forma certa é aquela, mas eu também acredito que aquilo que você faz de coração, crendo que é para Deus, Deus não vai se entristecer com a gente. Mas quando você tem ciência daquilo que é realmente para ser feito, né? É só a gente mudar um pouquinho e fazer da forma correta. Não é assim? Bom, posso fazer uma correção? Pode, Se faz. você permite. Quando a Faz. gente fala, né, que a gente faz de coração, de fato, né, a nossa intenção é boa, mas a gente precisa entender o conceito bíblico para realizar tal coisa, né? Porque a gente vai lembrar das ações de Nadab e Abiú, de Uzá, né, que a gente citou alguns exemplos nas aulas passadas, que eles tiveram boas intenções em realizar algo, mas não foi aprovado por Deus. Então, quando a gente trata da nossa adoração a Deus, quando a gente trata do nosso relacionamento, do culto a Deus, o que não podemos pensar primeiramente nessa questão de fazer de bom grado ou fazer de coração. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é: Deus aprova? Mesmo que eu estou fazendo de bom grado, de coração, é aprovado por Deus, né? Sim, sim. No caso do dízimo, ele não é aprovado. Foi aprovado por Deus? Foi. No Antigo Testamento, para a nação de Israel, para o cuidado dos levitas no templo. Essa foi a ordem de Deus, ou seja, a aprovação de Deus. No Novo Testamento, nós não temos essa aprovação de Deus.
Aí vem aquela pergunta que você fez, né, no início, onde a gente disse que vai abordar na próxima aula. Ah, mas quer dizer que eu não posso contribuir financeiramente com a igreja? Não é essa a nossa resposta. Nós devemos contribuir sim, mas dentro do conceito que a gente vai ver na próxima aula, né? Usando a base do dízimo para contribuição está errada. A pessoa pode dar até 10%, pode dar até 20%, 50%, pode dar 1%, não importa, desde que não seja baseado no dízimo. Claro, tem outras coisas que a gente vai falar na próxima aula também. É essa ideia que você falou, né? É saber aonde está sendo investido, né? O que está sendo feito com esses valores arrecadados aí. A gente precisa estar ciente de tudo. Não é apenas tipo assim, ó, eu vou fechar os meus olhos e top. Não. A gente precisa saber aonde está sendo aplicado isso também. Não, mas eu disse assim no contexto de que quando você não conhece a palavra, você às vezes faz certas coisas que você entende que é uma coisa boa, que são agradáveis aos olhos de Deus. Mas quando você toma ciência da palavra, você tem a palavra como arma, como o seu caminho, as coisas se tornam diferentes. Então, eu acredito que muita gente ela faz a doação para a igreja, ela faz ela pratica o dízimo, ela pratica, não sei qual dizer quais são as palavras, né, certas, mas ela faz pensando que Deus vai agradar, porque ela também não tem muito conhecimento, mas quando se toma ciência da palavra, é completamente diferente. Sim, sim. Não, aí sim, é bem colocado, né? As pessoas muitas vezes é induzida, né? Pelo bom grado, né, de fazer as coisas, mas acaba fazendo de forma que ela nem sabe se é certo ou não, né? Verdade. Existe um outro ponto em que a gente encontra biblicamente a respeito desse assunto. É um assunto delicado, né? Como é que você vai tratar e o que é que você vai falar de pessoas que estão, vamos lá, usando de uma fé genuína, de uma fé no sentido de crer, tá? Não de conhecer, de crer, que estão fazendo algo que é bom. Mas é interessante porque a Bíblia ela também fala a respeito de que enquanto nós estamos aqui nesse mundo e que já temos todo o conhecimento no sentido de nós sabemos que a instrução de Cristo ela está na Bíblia. Todos já sabem que Cristo existe. Todos. Aí é que está. Se uns vão crer ou não, né? Que Cristo é Senhor e Salvador. Mas, enfim, todos esses que vamos lá usar o sentido de Pedro, né? Pedro escreveu para a igreja, Paulo escreveu para a igreja, e não para aqueles que não eram da igreja, mas aqueles que se tornaram cristãos. E vamos lá, vamos colocar o termo das pessoas que se tornaram cristãs mas ainda não conhecem a verdade, estão fazendo de forma desordenada. Não que ela queira fazer de forma desordenada, mas a Bíblia ela trata bem claro que o tempo de conhecer a verdade é o tempo de vida que nós temos. E se enquanto temos tempo de vida, não estamos buscando a verdade, estamos sendo simplesmente levados, porque queremos ser levados pela instrução de pessoas como nós, eu e o Reginaldo, igualzinho, nós dois aqui. Se vocês não estiverem verificando a Escritura para saber se nós estamos dizendo aquilo que é verdadeiro e que condiz com a Escritura, nós seremos acusados. Nós seremos acusados. Nós que não buscamos essa instrução, a instrução verdadeira. E, infelizmente, né, é por isso que a igreja,
A igreja, num contexto geral, deveria estar se preocupando, toda ela, a pregar o evangelho. Não é só para aquele que não conhece a verdade, é para aquele que conhece a verdade e ainda está na escuridão do conhecimento. Então, nós precisamos nos preocupar com isso. Porque quando, é igual a Sônia falou, bem colocado ela. Quando nós descobrimos, ou melhor, quando nós saímos da escuridão, que é a falta de conhecimento, e vamos para a luz, que é o conhecimento claro que nos ilumina, nós começamos a viver uma vida agora agradável ao Senhor, né? Mas por quê? Porque nós aceitamos, nós buscamos, nós estamos nos dedicando a isso. Então, enquanto as pessoas não abrirem os olhos, enquanto tem vida, elas podem estar vivendo de forma desordenada, desagradando a Deus e vão ser julgadas. E a única, até mesmo a Bíblia deixa claro que quem é que vai julgar é a própria palavra que salva. É a própria palavra que salva, é a que vai condenar aquele que não buscou ela. É interessante pensar nisso, né? Mas e é duro da gente aceitar, porque a gente quer que todo mundo seja salvo. E às vezes até quer aceitar que, mesmo que ele esteja fazendo errado, que ele vai ser salvo. Aí a gente começa a contradizer a palavra, né? É duro pensar isso. É muita coisa. É. O Pedro tinha levantado a mão, Pedro. Pois é, mas nessa colocação aí, como nós estávamos falando, e obedecer, a quem obedecer e por que obedecer, né? Aí eu me lembrei de uma frase de Paulo, está escrita em Gálatas. Se nós não tiver cuidado, a gente se embaraça por causa desse que o Caco estava dizendo, não buscar o conhecimento e aplicar o conhecimento em nós. Vocês estão ensinando, mas se não tiver de acordo, nós não vamos aceitar. É isso? Diz, justifica por meio da lei, está separado de Cristo e tem caído da graça. Ou seja, se eu vou buscar qualquer mandamento da lei para aplicar nos dias atuais na igreja, eu não estou em Cristo, não é interessante? Isso está em Gálatas capítulo 5, versículo 4. Sim. Né? Se eu me justifico por algum motivo da lei para meu benefício ou para benefício do segundo ou terceiro, eu não estou mais em Cristo. Sim. E eu, além de não estar em Cristo, caí da graça, ou seja, caí dos mandamentos de Deus, da minha vida. Eu não estou mais em Deus. Essa graça não existe mais em mim. Está anulando o sacrifício, né? Isso. Porque se nós olhar João 13, 34, se eu não estou enganado, ele diz que ele dá um novo mandamento. Não é mais aquele velho, é um novo mandamento. Esse Sim. mandamento de nós amar uns aos outros, se preocupar com o outro, esse é o mandamento que Cristo nos dá. Não mais aquele mandamento de fazer por sacrifício de lei, de obrigação. Interessante isso, né? Sim. Tem muita coisa, né? Há muita coisa para a gente aplicar, para a gente aprender. Sim. E a gente só precisa reconhecer, né? Eu entendo, a gente precisa reconhecer que a palavra de Deus, né, ver aonde se aplica para a gente, né? Porque senão é isso que a gente está falando, é muita mistura. É muita mistura do velho com o novo, vira uma salada de fruta e a gente não sabe o sabor que tem, né? A gente não conhece de fato. Então, eu acho que através desses estudos assim, das leituras, a gente vai compreendendo, porque há passagens que você lê que fala, nossa, como que tem gente que pratica ainda, né? Se o texto já está falando. Tem pessoas que se chocam quando lê algumas passagens. Então, é isso que o Espírito Santo quer, é que causa esse choque,
né? E como a Sônia também lembrou, a pessoa vai parar e pensar, eu preciso tomar uma atitude, porque eu estava fazendo errado, eu estava sendo guiado de forma errada. E agora? O que eu faço? Né? Então, o caminho é esse. O caminho é esse. Essa é a intenção de causar esse choque aí para a pessoa parar e pensar e buscar o caminho correto. O caminho é a palavra de Deus. É o evangelho, é a nova aliança que Jesus nos deu. Esse é o caminho correto. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário aí? A gente já está quase em cima aí. Eu já estou satisfeita. Amei a aula de hoje. Que bom. Amém, Sônia. Amém. Amém, graças a Deus. Olha, eu brinco com o pessoal do presencial. Eu falo assim, que às vezes tem alguns, eu hoje não estou bem, não vou participar e tal, tal, tal. Ou às vezes como acontece essa semana. Eu não sei, eu acho que eu vou deixar para a próxima turma, né? Eu acho que está meio complicado para mim, tá muito corrido. Eu falei assim, olha, agora que você está se alimentando de um alimento mais sólido, porque até então, as aulas iniciais, a gente vê muito sobre assuntos que são mais universais. Todo mundo fala. Deus é um exemplo, é como se fosse falar assim, ó, Deus é amor, Jesus salva, entendeu? Né? Jesus vai voltar, Jesus trouxe a igreja dele. Quando a gente fala sobre isso, praticamente eu não vou falar 100%, mas boa parte aí vai ensinar a mesma coisa. Agora, quando a gente começa a entrar em alguns pontos e vai tratar assuntos em que a gente vê divergência nas igrejas, aí é a hora que a gente começa a se alimentar de um alimento mais sólido. É isso aí. Diria que seja a correção da sã doutrina. Sim. É o, é o, é o, Alguns vão aceitar mais fácil, outros talvez vão querer rejeitar, né? É aquelas situações que a gente já tratou, né? é o superficial, né? O início dos estudos, né? Ele é de uma forma superficial, né? Vamos colocar assim. Mas a hora que começa a pegar alguns pontos mais delicados, né? Alguns pontos que são mais divergentes, mais polêmicos. Então, assim, às vezes a pessoa, acho que vai falar a mesma coisa, então não vou fazer mais não, né? E acaba perdendo, né? Sim. Mas é um processo, é um processo. Como a gente sempre fala, né, Caca? É um processo. A gente precisa ir da base até chegar no final. Não dá para ir no final, começar do fim. Tem que começar do começo, né? Não dá, a gente não consegue nem contextualizar o que a gente vai ensinar se nós Sim. não casarmos todo esse processo histórico, teológico, né? Então, o que envolve a parte histórica dos livros. Se a gente não entender todo esse processo, a gente começa a fazer uma salada mista danada na cabeça das pessoas, e aí é que elas não vão entender mais nada. É o que a gente sempre comenta, né? Fala, a gente já falou a respeito disso. Lembra que nós falamos sobre isso? Então, muitas coisas que a gente falou no início, a gente vai relembrar aqui, de uma forma mais ampla, né? Mais específica, né? Então, por isso que é um processo. É isso aí. Mas amém. Amém. Eu só fico triste que a cada aula chega mais próximo do final das aulas. E toda segunda-feira eu marco. Quando eu não apareço é porque realmente não deu. Mas eu não estou gostando disso. Não. Vamos voltar para a próxima. Estou achando isso muito feio da parte de vocês. Não, vamos continuar no próximo. Termina esse, nós entra no outro de novo. Não, eu estou planejando aí para talvez, eu acho que vai ter que ser numa quarta-feira para desenvolver diretrizes da adoração. Diretrizes da adoração, nós vamos tratar assuntos que envolvem a igreja na questão da adoração, né? Aí pode... Bom, são assuntos polêmicos,
Aqui a gente está tratando assuntos, quase tudo, mas que eu posso dizer, bem, um pouquinho superficial, né, Regis? Em alguns assuntos, um pouco superficial. Não dá para Sim. a gente entrar a profundo. Agora, diretrizes da adoração é um assunto mais a fundo mesmo. E aí, eu acredito, eu acho que, se não estou enganado, são 10 lições, né, para Tô poder dentro. fazer. Eu também, esse eu quero, ó. Tô dentro. Pode colocar. Já pode colocar meu nome que eu tô dentro. Não importa o dia da semana. Não. Tô dentro. Ótimo. Ai, que bom, que bom, que bom. Esse entusiasmo que é bom. Ok. E olha que vai tratar de cada passagem, aonde eu não consigo uma lição, ou melhor, uma lição eu não consigo fazer em uma aula. Não dá. É onde a gente vai tratar em 2, vai demorar também, né? Mas é bom, né? Quando o assunto é bom, precisa ser bem abordado, né? Sim. Não, e é gostoso, que desenvolve, cria expectativa já da próxima aula, gente. Sim. Sim. Eu não tenho pressa, estou esperando Jesus. É sempre bom. Não tenho pressa. Pessoal, vou dar uma saída. Boa noite, fiquem com Deus. Que Deus abençoe a semana de vocês, viu? Muito Amém. boa a Amém. aula. Muito obrigada. Amém. Que bom. Amém. Bom, vamos encerrando também, né, Caco? Já 9h40. Vamos. Pedro, você pode fazer a oração para nós, Pedro? Eis-me aqui. Oramos. Querido Pai, amado Deus, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, nós elevamos as nossas vozes até a tua presença, Pai, te agradecendo, Senhor, te agradecendo, Pai, por mais esse estudo, te agradecendo pela vida desses dois servos, Pai, que têm se dedicado diante de ti, estudado, Pai, para que traga assunto, Pai, para o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento para discernir o que é certo e o que é errado diante de ti. Pois tem assunto, Pai, que às vezes a gente escuta, Senhor, muitas divergências. Mas que o Senhor, Pai, possa assim sempre usar esses dois varões que estão como nossos professores. Que o Senhor, Pai, cada dia mais abra somente o seu entendimento para a sua palavra, para a compreensão da sua palavra, e não só ele, mas nós que estamos como alunos. Para também nós estar, Senhor, analisando, refletindo para aprender. Assim, Paizinho, nos dá uma noite de paz, de comunhão contigo, na tua santa e gloriosa presença, Pai. Seja com nossos familiares, a cada um do que aqui se encontra. Assim, Senhor, no restante de semana, que nós pedimos a Ti que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal, de todo perigo, nos livre dos assaltos, dos acidentes, do homem mau, perverso, sanguinário. Deus, cuida de nós, pois Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro. Tu és a nossa esperança, Pai. E em Ti temos depositado a nossa confiança. Nós confiamos inteiramente em Ti. Pois é em nome de Cristo Jesus, Seu Filho, Pai, que nós choramos. Em nome de Cristo Jesus, nós Te agradecemos hoje para todos sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, Deus abençoe vocês. Boa noite. Obrigado pela Boa noite, participação. boa noite a pela presença todos. aí. Fica com Deus, Deus abençoe. Boa noite, Gracino. Amém. Tá um Amém. pouco, hoje foi um dia, tomar um banho, que hoje foi um dia que só pela graça de Deus. Um abraço a também. todos, gente. Deus Um abençoe. abraço, Boa noite, cara. Aleluia. Boa noite. Deus abençoe. Todo dia no hospital é cansativo. Amém. Nós vamos vencer em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Amém. Vou desligando aqui para terminar a gravação, Com ok? Deus. Um Amém. abraço.